versos de 1 a 11. Neste domingo se comemora no calendário litúrgico, porque na verdade esse é um calendário litúrgico, né? O da Páscoa da semana que vem. Se comemora o que se convencionou chamar Domingo de Ramos, e que na Bíblia nós lemos muito mais como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Marcos 11. Então a igreja cristã resolve lembrar, até porque faz muito sentido, foi no domingo que antecede a Páscoa mesmo, a entrada triunfal de Jesus no domingo anterior. E nós vamos ler esse texto, bem propício para a noite de hoje, quando Jesus entra montado num jumentinho. E o que isso significa, aliás, todo o preparativo que Jesus fez para a sua entrada triunfal, e a gente vai aprender algumas coisas a respeito disso. Marcos 11, de 1 em diante, acompanhe comigo a leitura desse texto. Logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós. Logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. Se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Diz-lhe que o Senhor precisa dele e logo o deixará trazer para aqui. E foram encontrar o jumentinho preso, fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhe disseram: O que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao seu redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Amém? Verdade é que todo rei tem seu palácio, tem a sua cidade, tem a sua morada, e conquistar a cidade real é símbolo de conquistar o reino. Jerusalém, inclusive, é um símbolo importantíssimo para isso, porque a gente tem a ideia, a princípio, quando você começa a estudar a Bíblia, de que parece que Jerusalém sempre existiu como a capital do povo de Deus. Não é assim. O povo de Deus entra, conquista as terras que serão distribuídas nas 12 tribos, a maior parte delas depois do Jordão, e as cidades principais estão no Reino do Norte. Nós ouvimos falar muito em Siló no começo, em Berseba, são cidades que estão mais ao norte de Jerusalém. Mas o rei Davi bota na cabeça dele que ele quer conquistar a terra de um grupo que ainda não foi conquistado. Todo aquele tempo dos juízes e pós-Davi ali, o rei Saul, ainda a cidade de Jebus, se não me engano, né? Ou dos Jebuseus, ainda não havia sido conquistado. E Davi percebe que é uma cidade edificada sobre um monte, que depois será chamado Monte Sião. É uma cidade onde poderá ser construído fortalezas. Então ele vai lá e conquista Jerusalém e torna aquela cidade, pelo nome de Jerusalém, também conhecida como cidade de Davi, também conhecida como Sião, uma cidade símbolo. Porque é lá também que Salomão vai construir o templo. Famoso templo de Salomão, que você pode visitar lá em São Paulo. Não, brincadeira. Está lá em Jerusalém, né? Famoso templo de Salomão, que ele constrói para que, em especial, a Arca da Aliança repouse sobre o centro desse templo. Você sabe muito bem que o templo é dividido em 3 partes, 3 grandes partes. O átrio, o local, na verdade o pátio, né? O local de átrio, o local santo, e o principal é o Santo dos Santos, ou o local santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, onde representava ali a presença de Deus manifesta na terra. Aliás, aquele local era o centro do mundo para eles, porque era onde Deus, vamos dizer assim, manifestava a sua presença. Essa é a importância de Jerusalém. Essa é a importância do templo para os judeus. Importância, aliás, que Deus dá por causa de tudo que concede ali, a sua arca, o seu templo, seu povo adorando, peregrinando para ir até Jerusalém.
Aí é interessante notar, antes mesmo da gente ver a entrada de Jesus, que se ele entra em Jerusalém, tem um sinal de que ele não mora em Jerusalém. Jesus não mora, Jesus mora em Nazaré, na Galileia. Aí ele vai fazer uma espécie de quartel-general, local de repouso, local onde ele sempre retorna. E aquele local é Cafarnaum, também na Galileia, porque ele é pobre, ele está junto com os que estão à margem, né? E ele vai até Jerusalém com um propósito muito específico. Ele não vai a Jerusalém para conquistá-la, como vai Davi, ou como outros talvez iriam, mas ele vai para Jerusalém para a sua morte, para a sua morte. Aqui vai um detalhe, você que gosta de ler a Bíblia, quando você lê os evangelhos, na hora que diz que Jesus começa a ir para Jerusalém, no livro de Marcos, se eu não me engano, está no capítulo 9, ele já está indo para a morte, porque Jerusalém é local de morte. Tá? Essa é a ideia aqui. Mas só um rei de verdade faria isso. Aliás, não é habitual do rei entrar para morrer pelo seu povo. O rei entra para conquistar. Ele entra, de certa forma, para ser conquistado ou para dar a sua vida. E como nós podemos aprender de Jesus? O que nós podemos ver dele? Primeiro, Jerusalém, ou a capital, é o local onde o rei habita. É muito característico essa chegada de Jesus aqui. Como eu disse, o templo simbolizava a presença de Deus. Jerusalém simbolizava o local onde o rei morava, mas ele não entra para habitar ali. Jesus não habita em Jerusalém. Em nenhum momento a casa de Jesus foi em Jerusalém, porque não é essa a ideia aqui de Jesus. Ele não está aqui para conquistar o poder, como as pessoas conquistavam o poder naquela época e ainda hoje, que seria tomar o poder à força. Não, Jesus está indo lá para vencer, sim, ser vitorioso por meio da sua morte. Existe um poder aí? Claro que existe, mas é o poder de Deus que destrona os poderosos e coloca Deus de uma maneira que o reino não é entendido pelas pessoas. Mas Jerusalém não é o lugar onde Jesus habita, e Jesus não vai morar em Jerusalém em nenhum momento. Aliás, faça um detalhe aqui interessante: essa capital, Jerusalém, continua sendo símbolo de morte, mesmo no livro de Atos. Aí você diz assim, não, mas por que Atos? Jesus já morreu, já ressuscitou. Mas no livro de Atos nós temos a história do apóstolo Paulo. A partir lá, talvez, do capítulo 10, em que Paulo começa a ser demonstrado um pouco mais a história dele, em Atos, Paulo ruma para Jerusalém quando vai ser preso. Então, é um local de morte. Por quê, gente? Porque Jesus não está para habitar num local mais. Não está para tomar o poder, como eu disse, como é o jeito dos poderosos. Mas sim, Jesus está para habitar agora em nossos corações, não mais num local específico. Nós não adoraremos mais a Deus em Jerusalém, ou na Samaria, ou em qualquer outro local geográfico, mas sim a partir do nosso coração. É o que Jesus diz lá em João 4, quando ele encontra a mulher samaritana no poço de Jacó, e ela pergunta, bom, vocês adoram em Jerusalém e nós no Monte Gerizim, qual que é o local certo? E aí Jesus fala, olha, a hora vem, na verdade é a chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus como? Em espírito e em verdade. É a conversão do coração, é a transformação do caráter, do espírito, da vida interior. Talvez por isso Jesus não está valorizando Jerusalém como na antiga aliança ele era valorizado. É porque o local onde o rei habita não são mais paredes, não é mais um local específico, mas é o seu e o meu coração. Outra coisa que Jesus demonstra aqui, e aqui vale se assentar um pouco e parar um pouco aqui, é da grandeza inigualável que ele tem. Quando Jesus vai entrar em Jerusalém para morrer, para ser entregue, depois ele sai no final desse texto, mas ele vai voltar no outro dia, vai purificar o templo, logo vai ser preso. Nós estamos na última semana, lembre disso. Estamos aqui vendo o que aconteceu no domingo de Ramos, né? Ou no domingo da entrada triunfal. Então ele passará uma semana, e naquela quinta-feira à noite, no Getsemane, ele será preso. Mas Jesus tem o controle de tudo, de tudo. Veja só, ele dá ordem aos discípulos de como vai ser cada coisa.
vocês irão até a aldeia que está na frente de vocês, vocês vão lá, encontram um jumento preso numa corda ali, é um jumento que nunca foi montado, e isso acontecerá e será dessa forma. Se alguém perguntar para vocês, vocês falam isso. Você percebe? Jesus tem o controle de todas as coisas, mesmo quando vai morrer, é Ele que manda. Por isso que Ele diz que ninguém tirou a vida dele, sem antes que Ele a desse a si mesmo, né? O que quer dizer esse jumentinho? O que Ele quer dizer? Primeiro, ele é uma profecia de Zacarias sendo se cumprido. Zacarias 9:9 diz que o rei entraria sim num jumentinho, e assim se cumpre o que foi falado. Um jumentinho que ninguém nunca montou. E olha, eu não sou muito bom de montaria, tá? Já montei alguns cavalos, tenho esse orgulho assim para trazer na minha vida, que já montei, já caí também, mas você só cai se você montar, né? Então tudo bem. Mas jumento não me lembro bem. Agora, imagino eu que todo animal de montaria, ele precisa ser domado de alguma maneira. Você não vai, pelo menos num cavalo, você não vai montar num animal que nunca foi montado. Jesus faz isso, né? Até o animal lhe obedece. Que coisa maravilhosa, né? É um interessante sinal, né? Aquela multidão logo irá zombar, desprezar, trair e mandar matar Jesus, mas o animal obedece a ele. Também o animal nunca montado era símbolo de pureza. Se consagrava animais, por exemplo, para o sacrifício. Então, aquele animal ele não era levado para o trabalho, se fosse um boi, por exemplo. Ele nunca puxaria carroça. Se fosse um jumento ou algo, nunca, ou um cavalo, por exemplo, nunca seria domado. O jumento foi separado para algo sagrado. Há também alguns que dizem que montar em jumento tem um símbolo pouco conhecido para nós. Porque em momentos de guerra, era usado o cavalo, um animal rápido, um animal alto, que daria possibilidade para um guerreiro correr bastante. Mas em momentos de paz, quando você não precisa correr muito, você está demonstrando que você não veio em guerra, então iria em um jumento. Talvez Jesus entrar em Jerusalém num jumentinho seja um símbolo de paz. Essa é a ideia. Também, mais uma coisa desse jumento, quantos símbolos aqui, né? Quanta coisa ele representa. O jumentinho era um animal de gente pobre, Houve aí, talvez alguns anos atrás, algum conhecido na mídia que falou que o jumento, na verdade, era de pessoas ricas e de gente grande. Comparou, se eu não me engano, um jumento a uma BMW nova, assim, sabe? Um carro de gente rica ou algo do tipo. Nada disso é demonstrado nas Escrituras. Jumento era de gente pobre e sem contar que nem era de Jesus. Você percebe que ele manda pegar e ele diz assim, olha, pode avisar que nós vamos devolver depois. Mas Jesus entra no animal, é símbolo de uma profecia que está se cumprindo, de alguém que consegue domar a natureza e por isso a natureza lhe obedece diferente das pessoas. O jumento, símbolo de algo separado, consagrado, porque nunca foi montado, e também de uma pessoa pobre. É isso que Jesus está demonstrando quando ele vai montado no jumento. E o que as ordens de Jesus querem dizer sobre isso? Eu vou relembrá-la rapidamente, não são muitas, mas vale lembrar. Jesus diz como que esse jumento estaria, estava preso numa corda, como que ele seria, porque ele nunca foi montado, o que os discípulos precisavam falar, se alguém perguntasse, então, explica a situação, diz que vai ser assim, assim, e ainda manda os discípulos dizer que ele seria devolvido. E o que acontece? Eles vão lá e encontram certinho tudo que Jesus tinha dito do jumento, da pessoa que pergunta e tudo mais. O que isso indica, irmãos? Indica soberania. Novamente, Jesus nunca perdeu o controle. Ele é quem conduziu o caminho para a sua morte. Ele sabia, ele esteve à frente. Portanto, nós ouvimos às vezes, em época de Páscoa vem ainda mais esses barulhos, né? Dizendo que Jesus foi enganado, que Jesus não sabia que iria morrer. Inclusive eu leio alguns teólogos liberais, né? Ou já li nesse sentido, em termos de pesquisa,
que dizem que Jesus achava que ele seria solto pelos seus discípulos e que ele seria um rei, então Jesus morreu e nunca ressuscitou, é o que alguns dizem, mas na verdade não. O texto bíblico indica total controle de Jesus da parte do que vai lhe acontecer. Outra coisa, os discípulos lhe obedecem. Incrível isso, né? Aquele povo briguento, aquele povo estranho, que ainda não tinha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai descer só em Atos 2, e aí sim vai dar capacidade para eles obedecerem até a morte. Todos eles, fora João, irão morrer de maneira assim, perseguida, mas aqui os discípulos obedecem Jesus. Os versos 4 ao 6 mostram que eles fizeram exatamente o que Jesus tinha mandado. Parece até um milagre, né? Os discípulos obedecendo o mestre, respeitando um ao outro, andando junto, falando o que havia de acontecer. Aí está a grandeza de Jesus. Jesus é soberano, porque ele sabe o que vai acontecer com ele. Jesus é humilde, porque ele entra num jumentinho. Jesus é um grande líder, porque ele sabe antecipar as coisas que irão acontecer. É esse Jesus que nós servimos. É esse Jesus que vai para a morte, mas que tem total controle. É esse Jesus que saberia dizer a todo e qualquer discípulo o que esse discípulo tem que fazer. E eu fico imaginando aqui, na minha conjectura, que os discípulos, se soubessem o que estaria acontecendo, eles iam brigar com Jesus, ou ia pelo menos falar alguma coisa contra. Porque Jesus já havia falado várias vezes que ele ia morrer, várias vezes. Inclusive eu li o texto hoje de manhã de Marcos 10, capítulo que antecede a esse, em que Jesus fala que ele ia ser entregue, ia ser açoitado, ia ser morto. E os discípulos ainda não tinham entendido, gente. Eles ainda não tinham percebido. Talvez se eles soubessem, eles não iam obedecer tanto, não sei, né? Mas a verdade é que Jesus sabe conduzir cada etapa da sua vida. E se Jesus não perder o controle nem da sua vida, nem na morte, ele não vai perder o controle hoje. Ele sabe cada etapa do que se passa com a gente. Inclusive daquele discípulo, você e eu, que estão seguindo Jesus na sua morte. Não, como eu disse de manhã, não na morte redentiva, porque você não vai morrer para a sua salvação, mas no entregar-se para a santificação. Se Jesus sabia cada detalhe, inclusive do jumento, onde ele estaria, se ele sabe mandar os discípulos, Jesus sabe cada detalhe do que vai acontecer com a gente. Ele ainda não perdeu o controle. Teve um pastor que, pregando, repetiu algumas vezes uma frase que eu achei muito interessante. Ele diz assim: não se preocupe com o seu amanhã, Jesus já esteve lá, e ele sabe muito bem. Ele sabe o amanhã dele mesmo, como não o nosso. Essa palavra deve nos levar a uma confiança maior. Aquele que não retrocedeu nem diante da morte, continuará cuidando dos seus grandes planos, ou do grande plano de Deus. E a terceira cena que nós vemos aqui, a terceira coisa a pontuar, agora sim, o rei entra na cidade. O rei entra na cidade, porque ele é o próprio rei. Ele, inclusive, já disse isso algumas vezes. Ele já demonstrou e deixou com que os seus discípulos falassem que ele é o Messias. E agora ele está entrando na cidade real. Ah, gente, essa é uma entrada triunfal, né? Seria uma espécie de cavalgada triunfal. Mas cavalgada deve ser de cavalo, né? Não sei como que fala de jumento, mas é alguma coisa assim, né? Ele vai provavelmente do Monte das Oliveiras, onde ele retornará para orar, até as portas de Jerusalém. O evangelista Lucas nos conta um detalhe que nós não lemos aqui. O detalhe que Jesus entra chorando, lá em Lucas 19. Ele chora e Jesus, chega a ser engraçado dizer, mas ele se compara a uma galinha. Ele chora e diz: ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntá-la como uma galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. A sua entrada é de paz, mas é uma entrada dramática, porque ele chora sobre aquela cidade que nunca abriu o coração para ele. O rei está entrando, mas a cidade irá ir contra o rei. Ele não será aceito. Agora, nessa entrada triunfal, neste momento aqui, o povo o reconhece como rei. Essa é a ideia aqui de estender roupas, a gente chama, né, ou ouve dizer, de domingo de ramos, mas o certo mesmo, é domingo de ramos e roupas, né? Parece até uma loja, né? Domingo de ramos e roupas, né? Mas porque eles estendem as suas vestes, talvez sejam a sua capa, provavelmente, e quem não tem, gente, isso indica pobreza, tá? Eu não tenho nada
para estender a Jesus. Não tem um tapete persa, não tem uma veste preciosa, não tem uma capa. Então eu vou lá e corto ramos, provavelmente ramos de palmeiras ou das árvores que estão ali, para estender a Jesus. É um símbolo de pobreza também, aquele povo que está reconhecendo o messianismo de Jesus, não tem tanto dinheiro assim. Mas Jesus entra, e isso é um reconhecimento de que Ele é o Rei. Oh, que coisa maravilhosa, né? Isso acontecia com os reis. Esse reconhecimento como Rei é conectado a um reconhecimento como Messias, porque é uma frase que o povo fala e que está lá no Salmo 118. Salmo 118, esta frase do Salmo, não era dito para o Messias. Vou contextualizar. O povo de Israel gostava de cantar palavras em relação a subir a Jerusalém para adorar a Deus. Como isso era uma prática anual, então povos de todo Israel subiam até Jerusalém, e subiam muitas vezes literalmente, porque era uma subida mesmo, uma caminhada, mas eles subiam cantando. Nós temos os famosos cânticos dos degraus. Inclusive, já preguei uma série de mensagens aqui, vai do 120 ao 134 dos Salmos. Eram cânticos que o povo cantava junto, olha, ia andando, passava por Campo Mourão, passava por Piabiru, por Maringá, até chegar a Jerusalém, né? Na verdade, a caminhada era um pouco menor, mas alguns andavam aí 100, 50 quilômetros, caminhando, cantando esses salmos, e o Salmo 118 era um salmo que falava sobre os peregrinos, e diz ali, bendito todo aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, você que está chegando para adorar, pode vir, você é bendito, porque você vem adorar a Deus. Mas o povo muda a cantiga, muda o cântico, muda a letra, porque está agora reconhecendo que Jesus é Messias. Eles não cantam bendito todo aquele que vem, como está no Salmo, mas bendito o que vem. Talvez bendito aquele que vem. Isto é, este aí que está chegando, que está montado no jumentinho. Ele é bendito, ainda mais hosana nas alturas. É uma espécie de aclamação a ele. Essa é a ideia. O descendente de Davi, segundo eles, havia chegado agora com seu reino na sua cidade. Gente, eu fico olhando isso tudo e fico imaginando a multidão que abraçou Jesus, a multidão que clamou, bendito é o que vem, reconheceu ele como rei, reconheceu ele como Messias. Será a multidão que na sexta-feira vai estar gritando o quê? Crucifica, né? Solta Barrabás, crucifica ele, né? Crucifica Jesus. Em 5 dias, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, não completou nem o 5º dia inteiro, a multidão estará gritando, crucifica-o. Por quê, irmãos? O que mudou no coração daquele povo que estava tão aberto para adorar Jesus no domingo? O que aconteceu até a sexta-feira? Olha, é claro que em 5 dias muita coisa pode acontecer, mas a verdade é que Jesus não supre a ideia que eles tinham de Messias. Então, quando a pessoa está adorando Jesus no domingo de Ramos, na sua entrada triunfal, está dizendo, bendito é o que vem, sabe o que ele está imaginando? Muito provavelmente, ele está dizendo assim, esse aí vai vir libertar a gente. Esse vai ser o grande líder político que vai transformar a nossa nação. Esse vai destronar Roma, César, todos os impérios do mundo, e nós seremos o grande império. Havia uma certa esperança aí. Uma certa esperança, inclusive, trazida por profetas, mas que era um tanto quanto mal interpretada, jogada de maneira apenas prática nesse sentido, político. Então, quando o povo está aclamando o grande Jesus como Messias, eles não estão aclamando Jesus pelo que conhecem dele, mas estão aclamando Jesus pelas expectativas humanas e mundanas que colocam sobre Jesus. Vai dizer que isso não tem a ver com a gente hoje também, muitas vezes. Vai dizer que muitas vezes, quando a gente adora Jesus, nós estamos adorando não por quem Ele é, mas por aquilo que nós imaginamos que Ele vai fazer com a gente, ou que Ele vai dar para a gente. Quer ver? Quer fazer um teste aí no seu coração? Quando Jesus diz não para você. Quando Jesus diz não, é o próprio Messias dizendo assim, eu não vou fazer isso que você quer. Como que você fica quando Ele diz não para você? Eu fico chateado muitas vezes.
Muitas vezes eu já pensei, será que vale a pena mesmo servir a Deus? Ele está me dizendo não tantas vezes. Ou a gente às vezes tem uma oração que eu pelo menos faço assim, não sei se você faz. A gente diz assim, Senhor, as outras coisas que eu pedi, as outras coisas é meio facultativa. O Senhor pode até cumprir ou não, mas isso aqui, Senhor, isso aqui, o Senhor tem que cumprir, hein? E quando Ele diz não para isso aqui, que é tão importante às vezes para mim, é sinal de que Ele é Deus. E Ele não precisa cumprir as minhas expectativas do que eu acho que é o Messias, do que eu acho que é Deus e da minha relação com Ele. É isso que acontece para o povo abandonar Jesus. Jesus entra reconhecido como Messias, mas Jesus não cumpre as expectativas. O mundo tem expectativas sobre os seus ídolos. No mundo, os ídolos devem enriquecer as pessoas, devem torná-las famosas, ou no mínimo deve dar um bem-estar, né? Uma vida tranquila para as pessoas. E é verdade que uma vida de obediência a Jesus será uma vida normalmente levada à tranquilidade, ou pelo menos a um sossego. O apóstolo Paulo exorta os Tessalonicenses dizendo assim, vocês têm uma vida quieta e sossegada, trabalhando com as vossas próprias mãos. Também exorta a que a gente ore e peça, Senhor, ore, aliás, pelos governos e autoridades, está em 1 Timóteo 2. Ore pelos que estão acima de nós. Por quê? Para que também nós tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade. Então, não é errado desejar ter uma vida quieta, sossegada, uma vida tranquila, uma vida agradável. Não é errado, irmãos. Errado é quando nós olhamos para Jesus e dizemos assim, tudo aquilo que o meu coração deseja de conforto, de quietude, de tranquilidade, Ele tem que me dar. Senão eu não sirvo mais Ele. Por quê? É isso que a multidão está fazendo aqui. A multidão olha para Jesus e tem uma expectativa errada sobre Ele. Uma expectativa da qual Jesus não irá cumprir. Portanto, mais uma pergunta que eu faço nessa parte é que o que os meus atos de adoração refletem sobre Jesus? Como eu disse, aquele povo pegou os ramos, cortou, colocou as suas vestes, portanto, era um ato de muita adoração. Os fariseus ficaram preocupados com isso tudo. Pediram para que Jesus mandasse eles ficarem quietos. E Jesus fala, se eles ficarem quietos, até as pedras vão clamar. Então era um ato de adoração. Mas o que os meus atos de adoração refletem sobre a minha vida com Deus? Eu me lembro que, rumando para uma Páscoa também, ou rumando para a Páscoa, ali em Marcos capítulo 14, você pode até dar um pulo na sua Bíblia e folhear, há um jantar em Betânia, a partir do verso 3, 2 dias antes da Páscoa, aliás. Então, possivelmente, na quarta-feira. Veja que só passou alguns dias. E Jesus está com os principais dos sacerdotes, ou melhor, os principais dos sacerdotes estão vendo como vão matar Jesus. E aí, lá em Betânia, chega uma mulher e unge os pés de Jesus, quebrando um vaso caro, um vaso de alabastro, derramando um unguento caro, aliás, nos seus pés. O que ela fez foi de fato um ato de adoração. Jesus lembra dela, Jesus diz que ela será lembrada para sempre pelo seu ato. Mas a grande questão, tanto lá como aqui na entrada triunfal, é como está o meu coração ao adorar Jesus? Como está o meu coração? Eu faço aqui uma comparação, um tanto quanto simples, tá? Mas que eu acho que vale para nós pensarmos. Nós não temos isso na igreja, mas às vezes nós atuamos com algo parecido. Eu conheci um pastor amigo meu que ele disse que ele ficou 3 anos indo numa igreja sem conhecer a palavra de Deus. Porque ele começou a ir numa sexta-feira, se eu não me engano, em que havia uma campanha. E eram 7 sextas-feiras de campanha. E aí, na 7ª sexta-feira, começava outra campanha. E ele me contou certa vez que a maldição de quebrar a campanha que começou era pior que a bênção da campanha que estava terminando. E nessa jogada ele ficou 3 anos. E eu brincando com ele, disse, pastor, como que foi 3 anos? Ele disse, olha, mas eu não conhecia o evangelho, não entendia. Então eu chegava na última sexta, se não me engano era sexta-feira, da 7ª sexta-feira, que haveria lá a grande bênção, já ao último dia já era o primeiro do outro. E aí foi com isso tudo, ficou 3 anos. Até que ele chegou numa situação muito difícil no seu casamento, procurou ajuda, encontrou um pastor que lhe atendeu biblicamente, aconselhou ele,
e pôde pregar o evangelho de verdade para ele. Mas por que eu digo esse exemplo? Porque eu falo que é simples, não acontece conosco normalmente, mas eu fico imaginando ele lá todos os dias da campanha, não procurando Jesus, procurando alguma bênção que ele precisava, que ele via que era necessário, depois ao final ali até pelo seu casamento. Os seus atos de adoração, na verdade, não eram atos de adoração a Deus, mas eram atos de adoração a si mesmo. E aqui talvez seja o descortinar do coração daquela multidão que vai trair Jesus logo. Por quê? Eles estão adorando Jesus? De certa forma, sim. Mas o Jesus que eles tornaram em ídolo. Qual que é o problema da gente tornar Jesus em ídolo? Além do fato de que é óbvio, né, que é um pecado. É que Jesus não entra na caixinha de ídolo. Não entra. Vocês querem me adorar como ídolo? Bom, eu vou quebrar as expectativas de vocês. Por quê, irmãos? Porque adorar Jesus é tendo Ele como Deus, como Senhor, como soberano, como aquele que manda em todas as coisas. Como está sendo o nosso coração de adorador diante de Jesus? Nós estamos adorando como uma entrega total, como uma entrega de que reconhece que Ele é o Rei, que Ele é o Messias, ou estamos adorando pelas expectativas que nós colocamos sobre Jesus? Bom, para a gente ir para o encerramento, para a conclusão, a gente tem então aqui diante desse texto todo algumas coisas importantes. Temos a cidade real, que é Jerusalém, a cidade de Davi. Nós temos a grandeza de Jesus em saber cada passo da sua caminhada para a morte. E nós temos também a aclamação de Jesus como rei. Qual a diferença, então, entre a forma como Jesus se mostra rei e a forma como a multidão o recebe? É simples. Jesus inverteu a ideia toda. Ele, como rei, diz: eu, como rei, estou disposto a morrer por vocês. Eu, como rei, estou disposto a juntá-los debaixo das minhas asas, como a galinha junta seus pintinhos, e gostaria que vocês ouvissem e recebessem a minha palavra. Como rei, Jesus se fez servo. Eu não preciso nem mudar a folha da minha Bíblia aqui para ler o texto que eu creio que é o ponto central do ministério de Jesus. Marcos 10, 45. Você pode acompanhar comigo. Jesus diz, um pouco antes, aliás, dele entrar em Jerusalém triunfalmente, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a diferença. Quando ele olha para o ministério dele, quando ele olha para o propósito pelo qual ele está ali para servir. Ele está ali para dar a sua vida em resgate de muitos. E aquela multidão, quando olha para Jesus, diz assim, ele está aqui porque ele vai cumprir tudo que eu quero, vai fazer todas as coisas que eu desejo. É tão triste estar tão perto de Jesus, mas não reconhecer quem Ele é. Irmãos, essa palavra serve, sabe para quem? Claro que para todo mundo, mas para a igreja de Jesus, que está sempre perto, está sempre adorando, está sempre cantando sobre Ele, sempre lendo a Bíblia, e precisa pensar na expectativa que coloca sobre Jesus, naquilo que ele deseja enxergar de Jesus, como Rei, mas como o Rei verdadeiro que veio dar a sua vida. E aí eu pergunto para você, se Jesus é o Rei e você é o discípulo dele, qual é o sistema de um discípulo seguir esse Rei? É simples, é rumar para a morte também, é renúncia, é entrega, como foi o fato do que aconteceu com Jesus. Há uma canção que diz, né, como pedir coroas a um rei que da sua glória se despiu. E lembrando de canção, eu estava lendo esse texto da entrada triunfal e da multidão não reconhecendo a grande soberania verdadeira de Jesus, eu lembrei de uma canção que é uma poesia também, quero ler para os irmãos, de um autor chamado Sérgio Lopes, o nome é O Meu Rei, e ele retrata, claro que de maneira poética, como se ele estivesse em Jerusalém, no momento da entrada triunfal, sem reconhecer que Jesus era o rei, porque ele esperava uma grande entrada. Eu vou ler como uma poesia, que é a música muito bem organizada. Diz assim, me chamaram depressa, vem correndo à janela, pois o rei vai passar. Vamos ver sua pompa, carruagens de ouro, que vão lhe acompanhar. Vamos ver seus cavalos, estandartes dourados, sua guarda real. Então fui procurar, orgulhoso avistar o meu rei triunfal. Mas como eu acharia quem eu não conhecia em meio à multidão? E encontrei no caminho, sobre um jumentinho, alguém que me olhou. Perguntei apressado se ele havia encontrado e onde estava o meu rei.
Ele apenas sorriu, seu caminho seguiu, e eu também me afastei. Já cansado e abatido, eu cheguei ao final daquela multidão, mas não vi carruagens, não vi estandartes, não achei o meu rei. Perguntei outra vez, e a resposta que ouvi jamais esquecerei. O teu rei vai sozinho, sobre um jumentinho, e em soluços chorei. Essa canção poesia eu acho tão bonita, tão simbólica, de alguém que vê Jesus montado no jumentinho e não o reconhece. Como um símbolo, ou como uma ilustração, ele serve para todo mundo que está no mundo e diz assim: vou servir esse cara, vou servir esse Deus que manda eu me renunciar, vou servir esse Deus que manda eu me diminuir. A todos que estão olhando para a igreja e olham mesmo e dizem assim: aquele é um povinho, ele serve a Deus, né? Eles dizem que servem a Deus, que muitas vezes as pessoas nem acreditam que existem, né? Mas aquele povo lá está desperdiçando a sua vida. Enquanto que a igreja olha para Jesus de uma maneira diferente. Quem sabe agora, munido do Espírito Santo, da graça de Deus, você olharia para Jesus montado no jumentinho, você diria assim: esse é o meu rei, é esse que eu estou seguindo, é ele que eu vou caminhar atrás. Mas não há mais um jumentinho, não temos Jesus fisicamente aqui entre nós, mas nós temos sim um chamado. E o chamado é: tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e venha para a renúncia junto comigo. Esse é o chamado. E se as pessoas não reconheceram Jesus montado no jumentinho, também é difícil reconhecer Jesus neste chamado de renúncia, de morte, de entrega, mas que é aquele para o qual nós fomos chamados para seguir. A forma como nós enxergamos o senhorio de Jesus está profundamente ligado à forma que nós vamos viver a nossa vida cristã. Essa é a verdade. Como nós enxergamos Jesus, nós o veremos assim na nossa vida também. E esse Jesus que morreu, que entregou-se e que chama você para a entrega, é o mesmo Senhor que reina sobre todo mundo, que um dia chegará, não mais montado num jumentinho, mas num cavalo branco, que chegará não mais como alguém humilde, pronto para a morte, porque ele já morreu, mas vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. O que nós fazemos então? Nós cremos em esperança e andamos aqui na terra em perseverança, porque seguimos alguém que morreu, mas que ressuscitou. A mim cabe o quê, irmãos? A mim cabe aceitar a morte de Jesus na minha vida, para que brote ressurreição naquilo que eu faço, naquilo que eu vivo. Eu quero orar junto com você, e que você possa, vou usar essa ilustração, tá? Que você possa, ao sair daqui, você sair simbolicamente seguindo Jesus naquele jumentinho. Como assim? Seguindo o Jesus que veio em paz, o Jesus que foi dar a sua vida em resgate de muitos. Então você vai seguindo Jesus no ministério de alguém que vai em renúncia, que vai em paz, que vai pregar a palavra de reconciliação. E aí você vai chegar na sua casa, você vai chegar no seu emprego, você vai chegar nos locais onde você vai, e você vai lá seguindo Jesus, como alguém que prega a reconciliação, que prega a vida, mas como alguém que vive renúncia e entrega. Vamos orar? Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado porque o Senhor entrou em Jerusalém naquele jumentinho. O Senhor poderia entrar num cavalo, o Senhor poderia entrar voando, com vestes resplandecentes, como foi na transfiguração, ou com olhos como de fogo, como João viu no Apocalipse. Mas o Senhor entrou da maneira mais humilde possível. E quando nós olhamos para o ministério do Cordeiro, nós vemos que somos chamados a isso, como ovelhas, às vezes até para um matadouro, mas como ovelhas que seguem o Mestre, que caminham e entram em locais para a paz, para a entrega, para a renúncia. E Deus, eu oro junto com os meus irmãos e irmãs aqui, dizendo: Senhor, nós não queremos ser como aquela multidão que tinha expectativas sobre Jesus e adorava Jesus assim, porque tinha essas expectativas erradas. Não, Senhor, nos ajuda a permanecer firmes do Senhor, sabendo que o Senhor não é um ídolo, sabendo que o Senhor não tem que cumprir tudo aquilo que a gente quer, mas de modo muito mais profundo, sabendo que nós é quem vamos segui-lo. Todas as vezes que ouvirmos um não do Senhor, ou que o Senhor quebrar nossas expectativas, que possamos saber, que possamos amá-lo tão profundamente, a ponto de perceber que é para conhecê-lo mais,
que é para entender mais do teu caráter, de quem o Senhor é, dos teus atributos, e assim nos tornar pessoas mais felizes até. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço, Deus, que o Senhor nos leve como aqueles que entram levando a paz onde a gente for. Que a gente siga esse Jesus que foi levar a paz, que foi renunciar a si mesmo. Então que sigamos a Jesus, não podendo entrar na Jerusalém física hoje, mas em nossas casas, em nossos ambientes de trabalho, de estudo, nos locais em que convivemos, as pessoas que vemos, que possamos seguir esse Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir. Essa é a nossa oração, Pai, que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém.